O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ele avisou que não pretende colocar em pauta agora em setembro aquele recurso da defesa do ex-presidente Lula que questiona a prisão determinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, isso depois da condenação de Lula em segunda instância. O ministro admitiu que mesmo que o caso seja trazido aqui ao plenário, dificilmente a decisão seria favorável ao ex-presidente. O questionamento dos advogados de Lula já está sendo analisado no plenário virtual. E dos 11 ministros até agora, 7 já votaram contra a soltura de Lula. O ministro dá sinais, inclusive, de que pretende incentivar a utilização desse plenário virtual, que, segundo o novo presidente do STF, não significa uma análise menos minuciosa dos casos. Não há Suprema Corte no mundo que tenha a quantidade de processos que nós recebemos e que nós temos que julgar. E a ampliação do plenário virtual, na medida em que o feito fica 20 dias sob análise, com a possibilidade de se verificar o voto do colega, analisar, debater, que isso facilita a dialética. Com relação à polêmica em torno da prisão depois da condenação em segunda instância, o ministro disse que esse ano não seria adequado retomar o assunto, mas que no ano que vem os ministros vão se reunir, vão discutir e definir se a questão vai entrar ou não em pauta no plenário. O novo presidente do Supremo ainda rebateu críticas do candidato do PSL aqui à presidência da República, Jair Bolsonaro, que tem colocado em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Segundo Toffoli, as urnas, elas são confiáveis e auditadas. As urnas eletrônicas são totalmente confiáveis. Os sistemas são abertos à auditagem para todos os partidos políticos 6 meses antes da eleição, também para o Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter observadores internacionais. E ele lembrou que o próprio Bolsonaro foi eleito diversas vezes com a utilização desse instrumento. Dias Toffoli ainda confirmou que vai propor um novo debate sobre o teto do funcionalismo público no país. Hoje, o valor é atrelado ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que na prática acaba causando um efeito cascata, inclusive nos estados, toda vez que sobe o salário dos ministros aqui em Brasília. Recentemente, os ministros aprovaram um reajuste nos próprios salários de 16,38%, o que foi muito criticado, exatamente por conta da repercussão que acaba sendo gerada em todo o país. De Brasília, Luciana Verdolim. Professora, essa história da segurança das urnas é sempre muito debatida, principalmente na internet, nas redes sociais, né? Mas o esclarecimento dado pelo presidente do STF, eu acho que é claro sobre isso. Já foram feitos inúmeros levantamentos, inclusive com partidos da situação e da oposição. E com a presença também de observadores internacionais que estarão, inclusive, nessa eleição aqui. A grande questão, insisto, é que esse esclarecimento não é para ser dado pelo presidente do STF, mas pela presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Está errado. Segundo, a questão do teto, não cabe ao presidente do STF discutir a questão do teto. Isso é um verdadeiro absurdo. Não cabe a ele fazer isso. Está errado. Está totalmente errado, né? Ele quer um protagonismo político e não deveria ter. A questão do Lula, ele não vai discutir, claro, agora. Ele vai empurrar. O Dias Toffoli diz que já pagou o pedágio. Ele já teria pago o pedágio. O que é pagar o pedágio? É fazer o que o PT queria dele no STF. Ele teria feito, segundo essa leitura, já paga o pedágio, que é uma expressão muito usada aqui em São Paulo e tal. Mas o mais importante de tudo, e para concluir, é que, insisto, ele tem um protagonismo que não cabe a um presidente do STF ter, independente de qual seja. Segundo, ele não explicou a mesada que, segundo denúncias da imprensa, ele recebe de R$100 mil do escritório da esposa. Ele já recebeu um total de 4,5 milhões. As perguntas são muitas. Uma, quem é que paga o escritório da sua esposa? Segundo, por que a sua esposa transfere R$100 mil? É pagamento de alguma coisa ou é uma Bolsa Família Platinum, né? Paga pela esposa para ele. Então, esclarecer um outro fato. Que vergonha, né? Ninguém perguntou sobre a festa.
Ele estava alcoolizado cantando música lá, ou estava muito agitado, né? Foi uma vergonha, né? Quando é que vai ter uma nova festa? Eles vão continuar cantando. Olha, a elite dirigente é palhaça, faz a gente de palhaço também. Nós que sustentamos toda essa turma aí que não trabalha.